A graça e a paz de Cristo seja com todos. Peço aos irmãos que abram suas Bíblias em Eclesiastes capítulo 7. E hoje nós veremos a partir do verso 7 até o verso 10. Eclesiastes 7, de 7 a 10. Diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Jamais diga: por que foram os dias passados melhores do que estes? Pois não é sábio perguntar assim. Ó Deus, quero pedir ao Senhor nesse instante que com tua bondade e tua misericórdia o Senhor nos conduza e nos guie na exposição da tua palavra. Te peço, ó Deus, que aplique ao nosso coração o que aqui precisamos e necessitamos receber de Ti, para que possamos, ó Deus, viver uma vida de acordo com a Tua vontade, de acordo com a Tua palavra. Te pedimos isso, Pai, e suplicamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Então nós temos visto no capítulo 7 de Eclesiastes, Salomão fazendo várias comparações e dizendo o que é melhor do que o que, né? Ele fazendo comparações entre as coisas. E agora ele interrompe um pouco essas comparações e nos diz no verso 7, algo que é muito importante para nós, para conhecermos a realidade sobre o nosso coração. E diz assim o verso 7: verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Eu peço que você deixe marcado a sua Bíblia nesse texto e vá comigo para o Salmo 125, no verso 3. O Salmo 125, verso 3, lançará luz a esse versículo e nos ajudará a entendê-lo. Salmo 125, verso 3. E a palavra de Deus diz assim, Salmo 125, verso 3. Vamos juntos? O cetro dos ímpios não permanecerá sobre a sorte dos justos, para que o justo não estenda a mão à iniquidade. O que esses dois versos estão nos mostrando é que um sábio, uma pessoa sábia, uma pessoa que tem o conhecimento de Deus, lembrando que a sabedoria, a verdadeira sabedoria é o conhecimento do Senhor, é o temor do Senhor. Então mesmo uma pessoa que teme a Deus, mesmo um coração sábio que teme a Deus, Deus não permite que o injusto, que o perverso domine sobre esse coração sábio por muito tempo. Por quê? Porque o coração sábio, mesmo sendo um coração cheio do temor do Senhor, esse coração corre o risco de endoidecer, é a palavra que Salomão usa aqui. Corre o risco de tornar-se insensato, corre o risco de agir com insensatez. É isso que ele está dizendo. Um justo sendo oprimido por um injusto, se essa opressão dura muito tempo ou mais do que o que se espera, o justo, mesmo sendo uma pessoa justa, essa pessoa
é possível que ela lance mão de recursos pecaminosos para tratar do assunto. Isso é algo extremamente estarrecedor, porque nós com muita facilidade nos julgamos justos e nos julgamos bons, nos julgamos pessoas boas, mas se não for a misericórdia de Deus limitando a ação do ímpio contra nós, é possível que nós caiamos no pecado. Aqui Salomão fala do suborno, um exemplo, mas outros pecados podem acontecer quando nós, que nos julgamos justos, que agimos corretamente e estamos sofrendo alguma injustiça. Alguém está impetrando uma injustiça sobre nós e nós não vemos uma luz no fim do túnel, nós não vemos essa injustiça terminar. Então, pecados como suborno, Salomão cita o suborno, mas pode com mais frequência a ira, outro pecado que ele vai tratar mais à frente, no versículo 9, a ira, ou até mesmo o nosso desejo de vingança. Nós nos imbuímos de uma justiça que dizemos que temos, e então resolvemos revidar, dizendo que estamos fazendo justiça, mas a bem da verdade é vingança. Esse versículo, ou esses versículos, o versículo 7 e o versículo 3 do Salmo 125, eles revelam a natureza humana. Quantas vezes você e eu já não passamos por uma situação assim, em que alguém estava causando uma injustiça, sendo injusto para conosco, nos oprimindo, nos maltratando, e nós então esperando ali pelo agir de Deus, mas Deus parecia demorado, e então resolvemos agir pelas nossas próprias mãos, resolvemos tomar a justiça, a bem da verdade, vingança, com as nossas próprias mãos. Quantas vezes nós fazemos? Já fizemos isso. Então nós não deveríamos ficar assustados com o que Salomão está dizendo aqui, como se ele estivesse dizendo uma novidade ou algo impossível de acontecer. Não, Salomão aqui exagerou. Como que pode um coração sábio, um coração que teme a Deus, perder as estribeiras, perder a noção, perder o juízo, endoidecer diante de uma injustiça prolongada, né? Aquela justiça que não termina nunca? Não, Salomão errou. Não errou não, ele falou inspirado pelo Espírito Santo, assim como o salmista, e esses versículos mostram essa verdade para nós, uma verdade difícil da gente aceitar, porque nós nos vemos como justos, não é mesmo? Experimente pregar o Evangelho para um pecador, experimente pregar um Evangelho para qualquer pessoa lá fora, e diga para essa pessoa que as obras de justiça dela, as coisas que ela faz corretamente, não são suficientes para salvá-la. Diga para essa pessoa que mesmo ela fazendo tudo certinho, não sei por quanto tempo, mas ela fazendo tudo certinho, ela não está fazendo nada mais do que a obrigação dela, porque Deus a criou para viver assim. Então, não há obra alguma nossa que seja merecedora de salvação ou merecedora de alguma bênção de Deus. Porque como disse o profeta Isaías no capítulo 64, verso 4, se eu não me engano, agora me fugiu aqui, deixa eu conferir aqui para... Ele diz que as nossas justiças são trapos, como trapo da imundícia. Isaías 64, verso 6.
Isaías 64, verso 6. As nossas justiças são como trapos da imundícia, ataduras que os leprosos usavam para cobrir o seu corpo. E depois eles tiravam aqueles panos, aquelas ataduras cheias de pele podre, pus, florido, e só servia para ser jogado no fogo. Essas são as nossas obras de justiça. O que se dirá então dos nossos pecados? Experimente dizer para um pecador que mesmo ele sendo bonzinho, ele vai para o inferno, porque não é a bondade, não é a justiça dele são suficientes para garantir-lhe a salvação. Esse pecador vai ficar bravo com você. Ele vai dizer que você é um arrogante, vai dizer que você é um soberbo, ou que você é um idiota que não sabe interpretar a Bíblia. É isso que ele vai dizer para você. O pecador odeia essa verdade, porque mesmo nós sendo pessoas más, nós não gostamos de ser chamados assim. Diga para um bandido que ele é bandido, que ele é mau, para você ver o que ele vai fazer contra você. Mas esses versículos vêm mostrar para nós que se não for a graça de Deus segurando-nos, sustentando-nos, será muito fácil nós, mesmo tendo temor de Deus em nosso coração, agir de forma pecaminosa. Agir de forma pecaminosa. E não se iluda, meu irmão, não se iluda, minha irmã. No lidar com o pecado, nós não podemos agir pecaminosamente. Por isso que Deus nos proíbe de fazer vingança. Ele diz: não vos vingueis, a mim me pertence a vingança, diz o Senhor. Sabe por quê? Porque a nossa vingança, ela vem carregada de pecado, a nossa vingança vem carregada de maldade. Então, nós vemos o quão pecadores nós somos. O nosso coração é mau, o nosso coração é perverso. Nós devemos constantemente nos lembrar do que o apóstolo Paulo nos disse lá em 1 Coríntios 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Se você acha, eu aguento. Por mais injustiça que eu esteja sofrendo, eu aguento. Eu tenho temor de Deus no meu coração. Eu sou uma pessoa temente a Deus. Eu suporto. Eu sou um homem justo. Cuidado. Quem pensa estar em pé, cuide para que não caia. Veja que não caia. O versículo é claro, né? Quem pensa estar em pé. Quem pensa estar em pé já está derrotado, já caiu. Você e eu temos que ter o nosso coração bem seguro na justiça de Deus, confiando na justiça que Deus derramou sobre nós por meio de Jesus. Nós devemos confiar em Deus. Nós devemos confiar na justiça de Jesus. Nós temos vivido um tempo muito obscuro em nosso país, onde nós temos visto a injustiça imperando de forma terrível. Mas eu não vou falar sobre isso agora, porque o versículo 10 vai tocar nesse assunto novamente. Lá no versículo 10 eu vou trabalhar esse assunto. Não pense você que os nossos dias são piores do que os anteriores, porque não são. Desde que o mundo é mundo, desde que o pecado entrou na existência humana, o pecado nos tornou pessoas más, tornou o homem
um ser mau, um ser injusto, um ser perverso, um ser que gosta de impetrar injustiça sobre o seu semelhante, um ser que revida com vingança. Não se engane, assim é o nosso coração, sempre foi assim o ser humano. Mas por mais que a nossa causa seja justa, por mais que estejamos sofrendo nas mãos de pessoas ímpias, nós não podemos jamais nos entregar à ira, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, disse Tiago no capítulo 1, versículo 20. A verdade encontrada nesses versículos é uma dura realidade sobre o nosso coração. Mesmo tendo sido justificados por Cristo, mesmo tendo recebido o seu perdão e a purificação dos nossos pecados, mesmo nós sendo novas criaturas, novas pessoas em Cristo Jesus, se não for a misericórdia de Deus nos segurando, nos sustentando, nos mantendo firmes, com muita facilidade nós revidaremos, nós vingaremos, nós agiremos com perversidade contra as pessoas. Meu irmão, minha irmã, só a graça de Deus pode nos sustentar. E nós devemos louvar a Deus constantemente por sua graça que nos salvou e que nos mantém em sua presença. Não confie na sua justiça. Não confie em você. Não seja tolo. Porque senão você vai agir de forma pecaminosa, corrigindo o pecado ao seu redor. Continuando o versículo 8. Agora ele vem nos mostrar que nós devemos, por causa disso, olhar para frente. Olhe para frente. Em vez de ficar olhando o que fizeram de mal a você, em vez de ficar olhando para o passado e o que fizeram de mal a você, olhe para frente. E aí então ele diz assim: melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Versículo 8, parte A. Melhor é o fim das coisas do que o seu princípio. Ele está falando aqui do resultado. Do resultado das coisas. Quando ele diz o fim das coisas, é o resultado delas. Não é quando elas acabam, é quando elas chegam ao propósito delas. É esse o sentido aqui. Muitas coisas no seu começo são bem singelas, não são promissoras, mas acabam de forma maravilhosa quando Deus as abençoa e guia os acontecimentos. Zacarias, o profeta Zacarias, no capítulo 4, verso 10, ele fala dos humildes começos. Lembra como você começou a sua vida? Sua vida de casado? Lembra quando você começou? Pagando aluguel, aquele aperto, aquela dificuldade toda. E o tempo passou e hoje você já tem a sua casa própria, tem a sua família. Ou ainda não, mas está estabilizado, está seguindo em frente. Lembra do dia da sua conversão? Esse para mim é o mais importante. No dia da nossa conversão. E aí quando eu leio Filipenses 1, versículo 6, que diz que aquele que começou boa obra em nós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Eu olho para tudo que está acontecendo na minha vida, todas as coisas que Deus tem permitido acontecer na minha vida, eu sei que elas têm um propósito. E elas estão contribuindo para esse propósito, que é transformar o meu caráter, fazer o meu caráter mais parecido com o caráter de Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, ou seja, daqueles que foram chamados para serem conformados à imagem do seu Filho, Jesus Cristo.
Começou de forma singela. E hoje estou caminhando para a glória eterna. E um dia estarei lá na glória eterna. E um dia estarei com Cristo. Um dia eu serei também glorificado, terei um corpo glorificado e estarei vivendo na glória com Jesus. Mas começou de forma humilde. Lembra da manjedoura de Belém? Passe agora pelas ruas empoeiradas da Galileia. Contemple a cruz. Mas vai um pouco mais além. 3 dias depois, contemple o túmulo vazio. Vai, 40 dias depois, contemple o Rei da Glória voltando para os céus, de onde haverá de voltar para nos buscar. Irmãos, a gente tem que olhar para frente. É bom a gente lembrar das nossas origens, mas mais do que lembrar das nossas origens, é lembrar para onde Deus está nos levando. E não importa como está sendo essa vida aqui, se é sofrida, se é mais tranquila, não importa. Não importa por quais caminhos o pastor divino está levando você. O que importa é que o fim será a glória eterna. E é isso que importa. Salomão continua: melhor é o paciente do que o arrogante. Não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos. Versículo 8, parte B, e o versículo 9. Esses 2 versículos, eles repetem basicamente o que foi dito no versículo 7, e trazendo alguns acréscimos apenas. Mas eles devem ser interpretados à luz do Salmo 73. Abra sua Bíblia comigo lá no Salmo 73. Eu não vou fazer aqui uma exposição do Salmo 73, porque o nosso tempo não dá. Mas só para você compreender o que é o Salmo 73. Ali o salmista, ele começa falando do caráter de Deus. E olha como é importante observar isso, porque o dia que nós perdemos de vista a glória de Deus, tudo nessa vida não faz sentido para nós. Tudo nessa vida para nós vira uma bagunça. No versículo 1 ele diz assim: com efeito Deus é bom para com Israel, para com os de coração limpo. Então ele começa declarando a bondade de Deus. Mas logo no versículo 2 ele diz assim: bem, Deus é bom, mas quanto a mim, o que eu tenho a dizer de mim? Quase que me resvalaram os pés, quase que eu tropecei, quase que a minha vida afundou. Por quê? Ele vai dizer no verso 3: porque eu invejava os arrogantes ao ver a prosperidade dos perversos. E aí ele vai descrevendo, do versículo 2 ao versículo 11, ele vai descrevendo a prosperidade dos perversos. Ele vai descrevendo a prosperidade e diz: olha, eles não têm preocupações, são gordos, né? Ele diz que o corpo deles é sadio e inédito, são gordos. Houve uma época que ser gordo era sinal de prosperidade, né? Hoje, se você tiver saúde, maravilha. Mas é bom se livrar de uns quilinhos aí, porque faz mal, né? Mas os ímpios vivem vida regalada. Eles nem têm canseiras, eles não se cansam igual aos empregados deles. Não partilham das canseiras dos mortais. Os empregados deles estão lá cansados, extenuados. Eles não, eles estão tranquilos. Tem um monte de gente bajulando eles. Todo mundo bajula esses ímpios. Então, estão sempre cercados de bajuladores, de gente que estão aplaudindo os erros deles. Pior, esses homens, eles desandam a boca contra Deus, eles abrem a boca e começam a falar blasfêmias contra Deus, e não acontece nada com eles. Aí ele começa a entrar num estado de
deterioração espiritual, esse justo aqui, né, o Asaf. E ele diz no verso 13: com efeito inutilmente conservei puro o meu coração e lavei as mãos da inocência. Ou seja, eu estou perdendo meu tempo com esse negócio de servir a Deus. Estou perdendo meu tempo com esse negócio de seguir o que a palavra de Deus diz. Porque os ímpios não seguem e estão vivendo no bem bom. Eu sigo e estou sofrendo. Eu sigo a Deus, obedeço a Deus e estou aqui numa pilhéria, numa miséria total. Doente, sem dinheiro, cansado, humilhado, perseguido. Ó vida, ó azar, ó mundo cruel. Lembra desse desenho? Desse desenho animado? Então, verso 14: pois de contínuo sou afligido, a cada manhã castigado. Se eu pensar em falar as palavras que esses ímpios falam, eu já teria me perdido, já estava totalmente complicada a minha vida, né? Mais do que eu já estou. Em só refletir para compreender isso, achei muito pesada a minha tarefa. Ou seja, é uma coisa que me dá um cansaço tremendo. Mas aí no verso 17, ele tem aquele momento de choque de realidade. Mais do que choque de realidade, choque de glória. Diz o verso 17: até que entrei no santuário de Deus e atinei com o fim deles. Opa! Eu entrei no santuário de Deus, ou seja, eu vi a glória de Deus. Lembra como ele começou o salmo? Falando da bondade de Deus. Mas a partir do momento que ele tirou os seus olhos da pessoa de Deus e começou a olhar as coisas ao redor, ele perdeu o rumo. Mas quando ele voltou os seus olhos novamente para Deus e contemplou a glória de Deus, estupefato, boquiaberto ali diante daquela glória, ele atinou com o fim dos perversos. Ou seja, ele lembrou qual será o fim dos perversos. Opa! Que loucura é essa minha? Eu estou invejando esses homens. Olha o que vai acontecer com eles. Tu certamente, fala para Deus agora, verso 18, ele fala para Deus: tu certamente os põe em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. O ímpio não vai permanecer muito tempo, irmãos. O ímpio não vai permanecer muito tempo. Ainda nesta vida, Deus pesa a mão sobre ele e por toda a eternidade depois. 19. Como ficam de súbito assolados, totalmente aniquilados de terror. Ou seja, eles vão ficar assustados com a destruição, eles não vão saber o que fazer, vão ficar aturdidos, assustados e aniquilados. Como ao sonho quando se acorda, assim, ó Senhor, ao despertares, desprezarás a imagem deles. Eles serão varridos, esquecidos como um sonho quando a pessoa acorda. Por mais que dure essa glória dos ímpios, não vai longe, eles não vão longe. Deus vai pesar a mão e você continua todo o texto, o restante, e aí você vai ver, a partir do verso 21 até o verso 28, assim então ele recobra a sua sensatez e se volta para Deus, em quem ele tinha todo o seu prazer, e ele termina dizendo: quanto a mim, lembra que o primeiro quanto a mim que ele diz está no verso 2, só quase me resvalaram os pés, mas depois que agora eu contemplei a glória de Deus, quanto a mim, bom é estar junto a Deus. No Senhor Deus ponho o meu refúgio, para proclamar todos os seus feitos. Volta os seus olhos para Deus, volta os seus olhos para a glória de Deus. Não fique reparando as coisas ao seu redor. Olhe para o fim das coisas, olhe para onde Deus está te levando, meu irmão. E muitas vezes a gente se deixa
abater, a gente abre mão, a gente deixa de lado as coisas de Deus, porque a gente é imediatista, a gente quer aqui e agora. Para cada ato de obediência, a gente quer uma bênção de Deus. Se eu fiz 10 coisas em obediência a Deus, eu espero 10 bênçãos de Deus, uma para cada ato de obediência. E não é assim que funciona, não é assim que Deus age. O ato de obedecer a Deus já é uma bênção para nós, porque só consegue obedecer a Deus aquele cujo coração foi transformado, e o coração que foi transformado, esse coração está sendo preparado para a glória eterna. Você quer bênção maior que essa? Para cada ato de obediência já é uma bênção em si. E Deus é misericordioso, Ele vai te abençoar sem dúvida alguma, porque Ele ama abençoar os filhos dEle. Ele ama abençoar os obedientes, aqueles que o obedecem, aqueles que amam a sua lei. Ele ama fazer isso. Deus tem prazer em ser reconhecido como galardoador daqueles que o buscam. Siga em frente. Veja o que Deus tem feito na sua vida. Nós somos chamados ao exercício da paciência. Voltando lá para Eclesiastes 7, verso 8. Melhor é o paciente do que o arrogante. Por quê? O coração que confia em Deus, ele é paciente. E ele aguarda o agir de Deus. Cá para nós, ser paciente não é fácil, né? Esperar alguém não é fácil. Mas tudo tem o seu tempo. Lá no capítulo 3 nós vimos isso. Tudo tem o seu tempo determinado por Deus. Então não adianta espernear, não adianta ficar agitado. Seja paciente. Por quê? Porque é melhor. É melhor do que ser arrogante. O arrogante, ele está o tempo todo questionando Deus. Observe que o contrário de paciência não é impaciência. A Bíblia diz que o contrário da paciência aqui é a arrogância. E impaciente é arrogante, não é mesmo? Veja, por exemplo, alguém esperando para ser atendido, especialmente nesses dias, nos nossos dias, em que fala-se tanto do exercer os seus direitos, né? Você chega numa fila. Ontem, antes de ir para o culto, na casa do nosso irmão, passei com a minha família para comprar ali salgadinhos, né, para levar lá para o culto. E como eu já sei como funciona o esquema dessa fábrica de salgadinhos, eu liguei com antecedência, fiz a encomenda, paguei tudo certinho, era só chegar na hora marcada e retirar e pronto. No momento em que minha esposa estava lá recolhendo a nossa encomenda, parou um outro carro. E aí eu ouvi, sem querer dar uma de abelhudo, mas acabei ouvindo, né, a conversa do casal. O marido foi lá no caixa e voltou. Amor, não vai dar não. Vai levar meia hora para fazer. Não vai dar tempo. A impaciência. Mas eu estou pagando para ele. Eu estou pagando. Ele tem que me atender agora. Como? Leva um tempo para fabricar os salgadinhos ali, para fritá-los, né? Leva algum tempo. E eles precisavam de meia hora. E ele estava bravo porque ele teria que esperar meia hora. Impaciência e arrogância andam juntas. Eu quero porque quero e quando eu quiser é melhor que esteja lá. É assim o impaciente. Ele não quer saber de regras. Ele não quer saber de protocolo. Ele quer saber o que eu quero é agora e pronto, acabou. Quando nós somos impacientes em relação ao agir de Deus na nossa vida, nós somos arrogantes, sabe por quê? Porque nós estamos questionando o agir de Deus. Nós estamos dizendo para Deus o seguinte: Senhor, o Senhor não está sabendo muito bem como fazer as coisas não, o Senhor não é tão sábio assim não.
Dá para fazer desse jeito, é mais rápido, é mais fácil, é mais rápido. Os nossos dias são rápidos, os nossos dias exigem agilidade. Senhor, não dá para esperar tudo isso não, o Senhor não está sabendo agir. Por isso que ele vai dizer aqui, não te apresses em irar-te, porque a ira se abriga no íntimo dos insensatos, a ira caminha junto. E um outro salmo que pode lançar luz a esse versículo é o Salmo 37. Eu não vou ler aqui, apenas vou citar alguns versículos. Deixa a ira, abandone o furor, não te impaciente, certamente isso acabará mal. Quando o salmista diz isso no Salmo 37, verso 8, os 7 primeiros versículos são o mesmo contexto do Salmo 73. Os ímpios prosperando, os ímpios se dando bem, o servo de Deus sofrendo, o servo de Deus não conseguindo ver nada melhor acontecer na sua vida. E aí então ele entra em estado de desespero, fica exasperado, né? A exasperação é a irritação, a pessoa fica irritada diante da situação. É a ira, a irritação diante de uma situação que está demorando para acontecer o que ele queria que acontecesse, e ele fica ali agitado, né? Não te impacientes, certamente isso vai acabar mal. Seja paciente, porque o que Deus está fazendo na sua vida, no final, vai acabar bem. Vai dar tudo certo. Porque Deus não vai perder o controle, Deus não perde o controle da situação, ainda que agora você não tenha controle nenhum sobre ela. Deus fará com que o fim dela seja melhor do que o começo. Confie no Senhor. E por fim, o versículo 10 ele diz: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes. Pois não é sábio perguntar assim. Então, ele está dizendo, Salomão está dizendo, continue seguindo em frente. Olha para frente. Siga em frente. Olhar para trás, olhar para o passado é bom de vez em quando. Por isso que existe retrovisor no carro. Olhar para trás é bom de vez em quando, no carro. Dá uma olhadinha ali para ver se não está vindo um outro carro tentando passar você, né? É bom olhar. Mas aqui ele está dizendo, não fique olhando para o passado e dizendo, tempos bons eram aqueles. Saudosismo e nostalgia sempre estiveram presentes na vida do homem, sempre. E é sempre assim, a atual geração desdenha da sua condição e olha para trás e diz assim, especialmente os mais velhos, né? Olha para trás e diz assim, mas naquela época era bem melhor. No passado a coisa era bem melhor. Havia respeito entre as pessoas. Havia mesmo? Antigamente as pessoas eram mais solidárias. Eram mesmo? A vida antigamente era muito melhor? Era nada, irmãos. Eu tinha que acordar de manhã, 5 horas da manhã, ainda continuo acordando 5 da manhã, mas tinha que acordar de manhã para ir trabalhar naquele frio, na roça. Ia almoçar, abria a marmita gelada, comida gelada, mas não tinha como esquentar, tinha que comer. Marmita gelada. Não, mas antigamente tinha coisa muito melhor. Alguém disse o seguinte, ou melhor, Salomão diz, né? Jamais diga isso. Jamais digas, ou jamais perguntes. Por que esses dias, os meus dias de hoje, não são tão bons como antigamente? Especialmente um crente em Cristo Jesus jamais deveria falar isso. Sabe por quê? Porque antigamente você não era convertido. Antigamente você era um ímpio, morto em delitos e pecados. Hoje você é salvo em Cristo Jesus. Você é nova criatura. Pastor, mas
passado era muito melhor. Salomão diz: não faça essa pergunta, porque não é sábio perguntar assim. Fazer tal questionamento é atentar contra a soberania e a sabedoria de Deus. Eu acho que eu nasci no ano errado, ou na época errada. Eu devia ter nascido há uns 50 anos atrás. Quem que te fez nascer nessa época que você está hoje? Foi você? Foram seus pais? Foi Deus. Você é mais sábio do que Deus? Se você está hoje aqui, foi porque Deus quis. Se meus avós viveram 50, 60, 100 anos atrás, foi porque Deus quis. É Deus quem estabelece as coisas. Ele é sábio. Alguém disse que a ilusão que alimentamos sobre os bons tempos do passado, essa ilusão nada mais é do que a condição de uma péssima memória com muita imaginação. Se a gente pôr a memória para funcionar mesmo, a gente vai ver que o passado não foi tão bom assim não. O nosso passado mesmo, se a gente olhar para trás, se eu olhar para trás e for ver o que eu passei, olha, se você fizer o mesmo, você vai ver quanto sofrimento você já passou, quanta dificuldade você já passou. E dizer que hoje é pior do que o passado, não é sábio. Isso aí é resultado de uma péssima memória com muita imaginação. Se formos honestos, veremos que qualquer época traz as suas dificuldades, traz os seus desgostos, traz as suas dores, assim como também encontramos alegrias, realizações e bons momentos em qualquer época da nossa vida. É verdade. Lá no passado eu sofri, tive as minhas dificuldades, mas também tive as minhas alegrias. Quando criança eu podia brincar à vontade no sítio do meu pai. Eu tinha espaço para correr, para brincar. Eu tinha o privilégio de colher uma laranja no pé. Tinha o privilégio de tomar o leite ali que meu pai tirava de manhã. Um leite gostoso, forte, né? Não é essa água de batata que é vendida aí hoje pra gente. Sim, tinha muita coisa boa no passado, também tem coisas boas nos dias de hoje. Tem a igreja, tem a minha esposa, tem a minha filha. Tenho tantas bênçãos hoje em dia que eu não tinha no passado também, e que hoje parece que é bem melhor do que antes. A questão, meus irmãos, é que não importa a época em que nós vivamos, todas elas trarão alegrias, tristezas, trarão realizações, frustrações. Por isso que não é sábio ficar preso ao passado. Sábio é viver o presente em cada momento para a glória do Senhor. E usufruir de tudo que Deus tem nos dado no presente momento e viver cada momento, sejam eles bons ou não, agradáveis ou desagradáveis, e viver cada momento com gratidão no coração, bendizendo a Deus, louvando ao Senhor. Não se prenda ao passado. Deus está preparando-nos para algo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. A glória eterna é para onde estamos indo. Você está indo para lá? Você está indo para a glória eterna? Ou você não sabe? Ou você não sabe? Ou você ainda não abraçou a fé em Cristo Jesus
não abraçou a Cristo, ainda não entregou a sua vida a Ele. Como está a sua caminhada? Para onde você está indo? Pense nisso. Que Deus nos abençoe e nos ajude. Amém. Nos coloquemos.